E aí, quando que você deve usar for me ou to me? Bom, essa é uma dúvida que deixa muita gente de cabelo em pé, porque é bem confuso, depende muito da situação, mas nesse vídeo a gente vai tentar desconfundir um pouco essa história. E o que eu vou falar aqui vale tanto para for me, to me, quanto para outros pronomes ou pessoas. Pode ser for you, to you, for him, to him, for John, to John e assim por diante. Então, vamos ver como funciona essa história do for me and to me. Let's get started. Olha só, se você precisa aprender inglês, essa é a sua chance e em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, começa do zero e vai até assuntos avançados. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, é só entrar nesse grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. E quem tiver no grupo vai ter acesso a um desconto exclusivo. Bom, vamos falar então quando você deve usar for me ou to me, for you, to you. Bom, isso é confuso pra gente porque a gente acaba traduzindo como para, né? Para mim, para você. Então quando você vai usar isso em inglês, não dá muito certo se você se basear em tradução, né? Até porque a gente acaba traduzindo da mesma forma. O negócio é você saber em quais situações que você usa um ou outro. Qual que é o significado por trás de você usar um ou outro. Tem várias situações que você pode usar os dois, só que cada um tem um significado diferente. Então vamos começar com a primeira situação. Eu poderia falar assim: He wrote a letter to me. E eu poderia falar: He wrote a letter for me. As duas estão corretas, só que cada uma tem um significado diferente. Por quê? No primeiro caso, he wrote a letter to me. Esse to me indica que foi para mim. Ele escreveu a carta e a carta ia chegar até mim. Então, quando você está falando do destino de alguma coisa, quem vai receber, então aí você usa to me, to you. Então, se eu falar que eu vou escrever uma carta para você, eu vou escrever a carta, vou pôr no correio, vai chegar aí até as suas mãos. Então, nesse caso é to you. Se você fosse escrever para mim, seria to me. Porque a gente está mandando alguma coisa para a pessoa. Agora, vamos supor que você quebrou o braço e não pode escrever a carta que você precisa mandar para um cliente. Aí eu vou escrever para você. Nesse caso, eu estou escrevendo no seu lugar. Aí você usa for me, for you. Então quando eu falo he wrote a letter for me, significa que ele escreveu a carta para mim ou por mim. Significa que eu não podia escrever, então ele escreveu no meu lugar. Então essa é a primeira diferença do to me e for me. Então to me significa que eu vou receber e for me significa que alguém vai fazer alguma coisa no meu lugar. Deixa eu dar mais exemplos dessa situação. Eu poderia falar para você assim: I'll take the package to you. I'll take the package to you. Eu vou levar o pacote ou a encomenda para você. Então eu estou aqui com o seu pacote, com a sua encomenda e eu vou levar até aí onde você está, né? Até aí na sua casa, por exemplo. Então, por isso que eu disse I will take the package to you, porque você vai receber. Agora olha só, eu poderia falar assim: I'll take her home for you. I'll take her home for you. Eu vou levá-la para casa para você ou por você. Então a gente está aqui numa festa, né? A moça precisa ir embora, aí você está ocupado ali com outras coisas e aí eu posso falar para você: não, eu levo ela para casa para você não ter que ir, eu vou no seu lugar. Então por isso que foi for you. She gave her phone number to me. She gave her phone number to me. Ela deu o número do telefone dela para mim. Então ela pegou, escreveu no papelzinho e me entregou. Então fui eu que recebi. Então to me. Se fosse para você, você que vai receber, to you. Bom, vamos supor que eu chego aqui para dar aula para você, aí você vira para mim e fala: nossa, mas cadê o outro professor? Aí eu falo: the other teacher is sick, so I will teach for him today. The other teacher is sick. O outro professor está doente, so I will teach for him today. Então eu vou dar aulas para ele hoje, ou melhor, por ele hoje. Então, for him significa que eu vou substituí-lo. He sent a book to me. He sent a book to me. Ele mandou um livro para mim. Então, to me, eu que recebi. Could you go to the bank for me? Could you go to the bank for me? Você poderia ir no banco para mim? Ou seja, eu quero que você vá ao banco pagar a conta porque eu não quero ir, eu não posso ir, estou ocupado com outra coisa. Então você vai no meu lugar. You go to the bank for me. Beleza? Então essa é a primeira diferença que você tem que prestar atenção.
Como são várias diferenças, são situações diferentes e depois ainda tem algumas expressões fixas, eu recomendo que ao invés de você querer acertar tudo de uma vez, você vai errando cada vez menos. Então aprende uma situação, fica confortável com ela, né, em usar a diferença, depois você vai aprendendo outra, né, porque afinal de contas são muitos detalhes, você não vai conseguir aprender tudo de uma vez. Então reveja esse vídeo quantas vezes for necessário e aí você vai inserindo isso no seu dia a dia aí, falando inglês, que vai ficando cada vez melhor. Agora aproveitando e complementando aí o que eu já falei, às vezes você vai ver que eles usam o for me ou for you no sentido de fazer alguma coisa para a pessoa porque você quer ser simpático, quer ser bacana com a pessoa. Você está fazendo alguma coisa por ela, como a gente diria assim. Não necessariamente porque ela não quer fazer ou porque ela não pode fazer, mas você quer fazer por ela porque você quer agradar, você quer ser simpático, quer ser bacana. Por exemplo, quando eu falo I bought these flowers for you. I bought these flowers for you. Eu comprei essas flores para você. Então eu comprei porque eu quero te agradar. Então por isso que eu digo for you. Aí aqui vai ter uma questão de contexto. Depende da situação, depende do contexto. Pode ser que eu fui comprar as flores por você porque você não podia ir comprar. Você queria dar umas flores aí para sua namorada, você estava sem tempo, aí você pediu para eu comprar para você, no seu lugar, né, para você poder entregar. Então, isso depende um pouco do contexto. O real significado da frase tem que estar dentro de um contexto. Então, o mesmo for me ou for you pode ter conotações diferentes conforme o caso. Agora, eu sei que muita gente vai estar pensando, mas se eu comprei para entregar para a pessoa, eu não estou dando para ela, não é ela que vai receber? Não deveria ser to you? Tá, eu sei que tem essa dúvida, eu vou explicar daqui a pouco um truquezinho para você saber aí, para você não confundir essa diferença. Agora deixa eu dar outro exemplo nesse sentido que a gente está querendo agradar a pessoa. Poderia dizer assim, she made cookies for me. She made cookies for me. Ela fez cookies, bolachinhas para mim. Ou seja, ela que fez e era para mim, ela fez para me agradar, né, porque sabe que eu gosto. Mas também teria a conotação de repente nós somos aqui confeiteiros e hoje eu não estou podendo fazer essas cookies e aí ela fez para mim, porque eu não podia fazer por algum motivo. Então, como eu falei, essa história de você fazer no lugar da pessoa ou fazer pela pessoa, né, para agradar a pessoa, depende da situação ali do contexto. Ou então eu posso virar e falar, let me do the dishes for you. Let me do the dishes for you. Deixa eu lavar a louça para você. Eu vou lavar no seu lugar, claro, mas estou fazendo isso para te agradar. Geralmente a diferença entre o for me e o to me vai estar nessa intenção da pessoa. Ou então eu chego aqui com um presente e falo, this is for you. Isso é para você. This is for you. Aí você vira e fala, for me, para mim, you shouldn't have. Não precisava. Ou então eu chego com um presente aqui e você já olha achando que é para você e eu falo, this isn't for you. Isso não é para você. Bom, um truquezinho para você prestar atenção é no próprio verbo, porque se você olhar, geralmente os verbos buy, comprar, ou make, do, que é fazer, o próprio verbo to be, né, que alguma coisa é para você, então eles vão usar o for, porque a gente está fazendo alguma coisa para a pessoa, porque eu quero dar isso para a pessoa, mas eu estou fazendo para agradar essa pessoa. É um pouco diferente dos verbos como give, que é dar, ou send, que é enviar. Mesmo write, porque é comum a gente escrever coisas para serem enviadas, uma carta, um e-mail e assim por diante. Então, com esses verbos, quando a ideia é que alguém vai receber alguma coisa, aí você usa to. Mas verbos como comprar, fazer, que naturalmente não indicam que alguma coisa vai para alguém. Então, esses você vai usar o for para dizer que fez alguma coisa para alguém. Então, em muitos casos, você tem que prestar atenção no verbo. Quer ver um exemplo disso? Eu poderia perguntar, what did he do to you? E what did he do for you? As duas existem, eu estou usando o verbo do, mas o sentido é diferente. Se eu falar, what did he do for you? O que ele fez para você ou por você? O que ele fez para te ajudar? Eu poderia responder que ele lavou a louça para mim. He did the dishes for me. Agora, quando eu pergunto, what did he do to you? Eu estou perguntando o que ele fez com você, o que ele fez para te machucar ou para te magoar. Então esse fazer alguma coisa to you é fazer alguma coisa para te atingir, para te machucar, é fazer alguma coisa contra você. Então se eu perguntasse what did he do to you? O que ele fez com você, o que ele fez para você, aí você fala, ele gritou comigo.
He yelled at me. Bom, outra situação é quando você está dando a sua opinião. Então, quando você fala to me, é equivalente a você falar in my opinion. Beleza? Então, você vai ouvir eles falando to me, né, como se estivesse dizendo in my opinion. Então, eu poderia dizer, por exemplo, to me, learning English is very important. To me, learning English is very important. Para mim, na minha opinião, aprender inglês é muito importante. Ou então a gente está conversando, você acabou de fazer um bolo, mas aí você fala para mim, oh, this cake looks awful. This cake looks awful. Ah, esse bolo ficou horrível. Aí eu falo para você, it looks good to me. It looks good to me. Parece bom para mim. Por que eu falei to me? Porque eu estou dando a minha opinião. É como se eu falasse, parece bom na minha opinião. Né? Na minha opinião, ficou bom. E você pode usar esse to me para dar opinião, tanto no começo da frase quanto no final da frase, até no meio, dependendo da frase. Ou então a gente está aqui num evento, numa palestra, e você fala, she looked confident during the lecture. She looked confident during the lecture. Ela parecia confiante durante a palestra. Aí eu viro para você e falo, to me, she seemed a little nervous. To me, she seemed a little nervous. Para mim, na minha opinião, ela parecia um pouco nervosa. Beleza? Pegou essa? Então, é uma outra situação. Agora, uma outra situação que a gente deve usar for me, que é quando você está falando de algum benefício para a pessoa, de algum efeito positivo, pode ser negativo também. Por exemplo, I don't like to do exercises, but I know it's good for me. Tá vendo? I don't like to do exercises. Eu não gosto de fazer exercícios, but I know it's good for me. Mas eu sei que é bom para mim. Então, good for me. Então, é um benefício, é benéfico para mim. Então, esse for me, quando você falar sobre algum benefício para você, de alguma coisa que tem um efeito, pode ser positivo ou negativo em você. É como se você falasse que é bom para a sua saúde. Você pode até falar, good for my health. Smoking is bad for you. Smoking is bad for you. Né? Fumar é ruim para você. Alguma coisa que vai te trazer efeitos negativos. Staring at a screen all day is not good for you. Staring at a screen all day is not good for you. Ficar olhando para uma tela o dia todo não é bom para você. It's not good for me, it's not good for you, it's not good for anybody. This movie is not suitable for you. This movie is not suitable for you. Esse filme não é adequado para você. Vamos ver uma outra situação diferente que você deve usar for me, for you. Mas antes, não esquece de deixar seu like aí, compartilha esse vídeo com a galera e se inscreve aí no canal caso você ainda não esteja inscrito. Só clicar embaixo no botãozinho inscrever-se, clica no sininho também para você ser avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Bom, agora olha só que interessante. Em português, a gente costuma falar assim, isso é muito complicado para mim, certo? Agora, se a gente vai continuar a frase, a gente deve falar, isso é muito complicado para eu entender. Então, se a gente tem a continuidade com um verbo, em português a gente tem que mudar, né? Porque não é correto você falar, isso é muito complicado para mim entender, né? Porque mim não faz nada. Então, ou é complicado para mim, ou é complicado para eu entender. Então, em português é assim. Em inglês não tem essa diferença. Se eu quiser falar, isso é muito difícil para eu entender, eu vou falar, this is too hard for me to understand. Então, para eles é assim mesmo, é como se fosse o para mim e o entender. This is too hard for me to understand. Nessa mesma frase, eu poderia tirar o to understand. Eu posso tirar o verbo e deixar só this is too hard for me. Isso é muito difícil para mim. Então, com adjetivos, normalmente você vai usar o for me, for you, que pode ou não ser seguido do verbo no infinitivo. Então, aí você vai prestar atenção que sempre vai dar a entender que é difícil, por exemplo, para você fazer alguma coisa. Mesmo que você não fale o que é que você tem que fazer, essa é a ideia que fica subentendida. É fácil para você, você é engenheiro. It's easy for you, you're an engineer. Tá vendo? It's easy for you. É fácil para você. É porque é fácil para você fazer isso aí, porque você é engenheiro. It's easy for you to do it. You're an engineer. É fácil para você fazer isso, você é engenheiro. Então, eu colocando ou não o verbo depois, vai continuar sendo for you. Então, como você falaria? Essa piscina é muito funda para mim. É muito funda para mim,
né? Para eu nadar. Essa é a ideia que está por trás. Então, em inglês você vai falar This pool is too deep for me. This pool is too deep for me. Você poderia falar to swim ou não, tanto faz. Mas isso é o que fica subentendido aí na sequência. Ah, isso é muito caro para mim. É muito caro para eu comprar. Então, that's too expensive for me. That's too expensive for me to buy. A prova foi difícil para mim. Foi difícil para eu fazer. Então, the test was hard for me. Ou the test was hard for me to do. Ah, essa mala está muito pesada para mim. Está muito pesada para eu carregar. This suitcase is too heavy for me. This suitcase is too heavy for me to carry. Então essas são as principais situações que você vai usar o for me, to me, ou for you, to you. E tem várias outras que são expressões fixas que você deve sempre falar daquele jeito. Pode acontecer também do to ou do for fazer parte do verbo, então ele é uma parte integrante do verbo. Quando você fala Happy Birthday to you, feliz aniversário para você, vai ser sempre assim, Happy Birthday to you. Não existe Happy Birthday for you. Agora se eu falo eu vou esperar por você, I'll wait for you. Até em português a gente usa por você, né? Mas às vezes a gente fala eu vou esperar você. Em inglês você sempre vai ter o verbo esperar com esse for, faz parte do verbo. Wait for me, wait for you. Então mesmo que você não fale em português, você tem que colocar em inglês. Às vezes a gente fala, me espera. Você não pode falar em inglês, wait me. Não existe, é wait for me. Bom, então é isso. E reveja esse vídeo quantas vezes você precisar, até você ir colocando isso em prática aí no seu inglês. E eu vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado, o primeiro de inglês, o segundo do meu outro canal, que é um canal que eu faço com os meus filhos lá sobre ciências e experiências. Se você gosta do assunto, vale a pena dar uma olhada. So, that's it for now. Thanks for watching, and I'll see you next time.